Obrigado, Pai, porque é o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos é o Espírito que está operando e habitando dentro de nós. Nós declaramos que somos a Tua casa, somos a morada do Teu Espírito, o lugar santíssimo, o lugar da comunhão, oh, aleluia, o lugar do relacionamento. Te agradecemos porque toda arma forjada do inferno contra a nossa família não vai prosperar. Nada vai parar o Teu agir, o Teu mover na nossa casa, na vida dos nossos filhos. Nada vai nos desestabilizar, nada vai roubar a nossa paz, nada vai roubar a nossa alegria, nada pode roubar a nossa fé. Oh, te agradecemos porque os nossos filhos são filhos instruídos na Tua palavra, e a Tua palavra não volta para o Senhor vazia. Nós sabemos que a Tua palavra, ela cumpre o propósito para o qual ela tem sido enviada. Oh, xarabalaba xerere candramanabas, xerere candramanabas sorere, robrobos correviandramanabas xerere candramanabas. Santo é o Teu nome, santo é o Teu nome. Tu és maravilhoso, Tu és poderoso. Oh, aleluia. Deus é bom, amém, amados? Aleluia, Deus é bom. Você pode sentar, por gentileza? Vamos ajustar aqui, por gentileza. Coloca um pouquinho mais de volume no meu microfone. Se puder colocar um pouquinho mais de retorno aqui. Acho que não tem ninguém do som, o Marcão pode ir lá. Ok? Aleluia, Deus é bom, amém? Você está me ouvindo bem? Isso, glória a Deus. Deus é bom demais, aleluia. Uma ótima noite para você que está em casa, tem nos acompanhado, tem sido aí um ouvinte, né, um telespectador aí, assíduo das nossas lives. E que bom, desliga todos os microfones com fio, por gentileza, pode desligar todos. Isso, tudo que tiver plugado aqui, pode desligar, que está dando microfone aqui, é deles. Graças a Deus pela vida de vocês, graças a Deus pela palavra que nós temos recebido. E essa noite eu vou te dizer uma coisa, é uma noite determinante para o nosso avanço, para o nosso crescimento, para o nosso amadurecimento. E Deus me deu uma palavra fresca. Na verdade eu vou dividir em 2 tempos essa palavra. Nós vamos iniciar hoje uma série chamada Fé, Estabilidade e Equilíbrio. Se eu fosse você, eu anotava fé, estabilidade. Ainda não chegou o microfone para mim, que não estou me ouvindo. Eu estou pela fé achando que vocês estão me ouvindo aí. Tudo bem? Estão me ouvindo aí? Glória a Deus. Está muito baixo, está alto, como que está? Está baixo? Pode levantar. Se alguém puder se mover aí, fazer alguma coisa, eu agradeço muito. Aliás, sempre é bom chegar um pouco antes, checar todos os processos, checar telão, checar microfones, checar tudo, com bastante antecedência para não termos problemas com essas coisas, porque com certeza, se tivermos alguma coisa de dar lugar para o diabo, ele vai entrar, com certeza, e vai. Aí, está melhorando aqui. Amém? Glória a Deus, Deus é bom. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 16. Agora eu quero que todo mundo pare, ok? Já aumentaram meu microfone aqui, já estou me ouvindo aqui. Acho que já aumentaram aí também, ok? Melhorou? Eu consigo me ouvir aqui, consigo me ouvir aí, isso é bom. Isso é muito bom. E não vai destruindo também a garganta dos pregadores aqui também, né? Porque se você não se ouve, você grita mais. Não é assim? Você começa a gritar, você não ouve daqui a pouco mais forte. Então, às vezes até está bom aí, mas a gente não se ouve daqui, a gente continua gritando, está ferindo o seu ouvido e eu estou ferindo a minha garganta também. Amém, gente? 2 Coríntios capítulo 4, versículo 16. Vou pedir para todo mundo parar. O microfone já está no jeito, o telão, tudo que tinha que fazer, fez, não façam mais nada, deixa ele aqui assim. Ok? Não tem problema. A menos que vocês já estejam, com certeza, com o negócio ajeitado aí. Então, se não foi antes do culto, não vamos arrumar no meio do culto. Agora eu quero a atenção de todos, inclusive de quem está trabalhando no culto. Amém? Quem está em casa, fica ligado, senta. Se você está no seu trabalho e tiver um tempinho para ouvir essa palavra, tudo que eu quero agora é 40 minutinhos, 35 a 40 minutinhos, para essa primeira parte, para a parte A, ou para a parte 1 dessa série, Fé, Estabilidade e Equilíbrio. Tudo que o diabo quer é que você se desestabilize. Tudo que o diabo quer é que você seja
instável, aquele que não tem estabilidade, que você não ande em fé, não caminhe em fé. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 16, vamos comigo? Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Aleluia. Já achou? 2 Coríntios capítulo 4, versículo 16, a Bíblia diz assim: por isso não desanimamos. Ei, não se desanime. Não se desanime. O desânimo pode até chegar, mas o desânimo não pode influenciar você, determinar o seu comportamento. Olha para mim aqui, por favor. Desânimo chegou para você? Chegou para mim também. O desânimo chega para todo mundo. O desânimo pode até chegar, mas ele não pode nos manipular. Ele não pode determinar o meu comportamento. O apóstolo Paulo, ele não está dizendo que não vai chegar desânimo. Mas ele falou para a gente não andar desanimado, não andar possuído pelo desânimo. Quem pode entender isso aqui? Por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, dois ambientes, o ambiente interno, que é o espiritual, o ambiente externo, aleluia. Mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, aleluia, ainda que eu posso ver e o que eu não posso ver, tente me desanimar, contudo a Bíblia fala, o meu homem interior se renova de dia em dia. Aquilo que é espiritual se renova todos os dias. Existe uma fonte dentro de nós que jorra para a vida eterna. Ei, existe uma fonte que jorra dentro de você. Você é do Mato Grosso, você sabe o que é fonte. Todos esses rios que estão por aí funcionando plenamente, eles têm uma fonte. Por que eles não secam, pastor? Porque eles têm uma fonte. Por que tem vida no rio Cuiabá? Por que é um rio pescoso? Por que é um rio que tem muito peixe? Variedade, diversidade de peixes. Porque ele tem uma fonte. E por causa dessa fonte ele não seca. Eu quero te dizer que no seu interior tem uma fonte. No seu interior tem uma fonte. Mesmo que do lado de fora tudo esteja corrompido, como a Bíblia está falando aqui. Ainda que o nosso homem exterior se corrompa, se envelheça, o seu corpo está se deteriorando a cada dia que passa. Você sabia disso? Quando você aceitou Jesus, você não ficou mais novo. O seu corpo a cada dia, por quê? Porque o seu corpo ainda é corruptível. Ele se corrói, ele ainda se corrompe. O homem não foi criado para viver assim, o homem foi criado para viver para sempre. Mas a Bíblia fala que chegará um tempo em que isso que é mortal, o corpo mortal, será revestido da imortalidade. Aquilo que é corruptível será revestido da incorruptibilidade. Quem está aqui comigo? Então tragada será a morte pela vitória, pela vida. De fato, o nosso corpo vai ser revestido e glorificado no arrebatamento. Quem está esperando com expectativa esse tempo? Mas por enquanto ainda o nosso homem exterior ele se corrompe. É do lado de fora que tem as pressões, as tempestades, os maus relatórios. Então o apóstolo Paulo fala, não se desanime, porque do lado de fora tudo está se corrompendo. Porque do lado de fora tem pressão, porque do lado de fora tem problema. Eu vou te falar uma coisa, a fé não nega o problema. A fé, ela não se desanima diante do problema. A fé, ela não se cala diante do problema. Amém? A fé, ela não se esconde diante do problema. A fé não se apoia em outro na hora do problema. Quem está aqui comigo? Mas ele fala assim, contudo, o nosso homem exterior, o que eu sou por dentro, a obra que Deus fez em mim foi interior, foi no nosso espírito. Contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque é no nosso interior que tem uma fonte inesgotável, é no nosso interior que o Espírito Santo está, que ele habita. E aí o versículo 17, a Bíblia diz assim, por isso, porque a nossa leve e momentânea tribulação, aquilo que se coloca na sua frente, as pressões, as tribulações, elas são leves e elas são momentâneas. Enquanto você vive aqui nessa terra.
E vou te dizer mais. Essa pressão que você está passando, ela tem um fim. Ela é momentânea. Vai passar. Você pode falar para o seu irmão, vai passar. O que você está passando de dificuldade no seu casamento, na sua casa, nas suas finanças, na sua saúde, vai passar. É leve e é momentâneo. Vai passar, meu irmão. É leve e é momentâneo. E diz mais a Bíblia, tudo isso que você está passando, quando você passa firmado na palavra, quando você passa convicto na palavra, quando você passa de forma estável, aleluia, a Bíblia fala que isso tudo se torna para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação. Aí o versículo 18 ele fala, portanto, prestem atenção, não atentem, ou não atentando nós, para aquilo que se vê, porque o que se vê vai te desestabilizar. O que você pode ver não é estável, é instável. Presta atenção nisso, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem e te desestabilizam, elas são temporais, mas as que não se veem, e são elas que te estabilizam, que te deixa estável, funcionando bem, firme, inamovível, aleluia, convicto, constante. As que não se veem, elas são eternas. Elas são eternas. Em qual verdade você está fundamentado? Então, tudo que o diabo quer é te desestabilizar. Ele quer desestabilizar a sua casa, ele quer desestabilizar o seu casamento, ele quer desestabilizar as suas finanças, ele quer desestabilizar o seu emocional, ele quer desestabilizar todas as áreas da sua vida. Tudo que o diabo quer é te desestabilizar. Sabe o que é alguém desestabilizado? Ele se sente como em um campo minado, em uma areia movediça. Ele está desestabilizado, ele não tem equilíbrio. Ele vive desequilibrado. Alguém desestabilizado é alguém que não tem fundamento, não tem onde se apoiar, impotente diante das tempestades. Alguém que está desestabilizado, quando vem a tempestade, é alguém que não vai resistir, é alguém que vai se assustar, é alguém que vai se escandalizar, é alguém que com certeza vai dar um fruto negativo, ou uma obra negativa, vai produzir uma obra negativa no momento da pressão. Quem está aqui comigo? Você quer que eu te dê um exemplo? Jesus e os discípulos no meio da adversidade, no meio da tempestade, como diz a palavra. Então, de repente, aquela forte tempestade causa instabilidade nas emoções, causa instabilidade no barco. O barco estava instável por causa das ondas, por causa da tempestade. Jesus estava no barco, mas Jesus não estava instável. Jesus não estava desestabilizado. Os discípulos se desestabilizaram. Por quê? Porque a tempestade produziu isso, instabilidade nos discípulos. Agora, a tempestade não pôde produzir instabilidade em Jesus. Por quê? Porque ele estava estável em algo que pode produzir estabilidade, que é a palavra. É a palavra que pode produzir estabilidade em você. O quanto você está cheio da palavra, o quanto você tem caminhado de forma estável diante das pressões. Os discípulos ficaram, a Bíblia diz, atemorizados. A tempestade entrou dentro deles, e a tempestade produziu aquele medo, aquele temor. E eles não puderam fazer nada. Tudo que o diabo quer é te desestabilizar. Sabe por quê? Quando você está desestabilizado, presta atenção aqui, você não pode produzir nada. E vou te dizer logo, ou você está andando em fé, ou você, logo dá para ver, você está desestabilizado. E está desequilibrado. Quem está aqui comigo ainda?
Jesus, a tempestade não entrou dentro dele. O único que pôde falar com a tempestade, o único que pôde repreender a tempestade foi Jesus, porque a tempestade não produziu nada dentro dele. A tempestade produziu em quem estava desestabilizado, instável. A tempestade ocupou o lugar onde não tinha nada. A tempestade não pode ocupar lugar na sua vida se você está cheio da palavra. A tempestade não pode determinar o seu comportamento, porque a palavra tem determinado o seu comportamento. Você entende? Como andarão dois juntos se não concordam? A tempestade não pode andar junto com a palavra. A luz sempre vai ter primazia sobre as trevas, sempre vai ganhar, sempre vai prevalecer. Quem está aqui comigo? A palavra sempre vai prevalecer sobre as trevas, sobre as tempestades, sobre as pressões. Se você está deixando tempestade entrar, é porque você não tem palavra. É porque não existe palavra suficiente dentro de você. Não é que a situação que você está enfrentando é muito difícil. É que você não tem palavra suficiente dentro de você para vencer essa situação. Quem está aqui comigo? Alguém desestabilizado é alguém que não tem confiança, se sente perdido, confuso. É presa fácil para o inimigo. Pega isso aqui, pelo amor de Deus, hoje. Uma vida de fé é uma vida estável. Agora, presta atenção nisso aqui. O que você vive de ruim hoje não é resultado da pressão, mas é resultado da sua instabilidade. Instabilidade. É muito problema, é muita pressão. O problema não é o problema. É a sua instabilidade. É o seu desequilíbrio. É a sua fraqueza. É a sua inconstância. Você falou, Deus, fala comigo nesse culto hoje. Eu falei, então, deixa Deus falar. Agora eu tenho uma boa nova para você. A maturidade desenvolve estabilidade. A maturidade desenvolve estabilidade. Se você quer ser mais estável, então você precisa amadurecer. Essa é a proposta que a gente tem aqui para a igreja, para os crentes dessa igreja. Amém? Quanto mais estável você for, mais efetivo, mais produtivo, mais você vai ser eficaz, mais você vai realizar. Quanto mais constante, quanto mais estável, mais produtivo você vai ser. Mais você vai produzir para o reino. O diabo, ele tem uma estratégia, e é de sempre, desestabilizar os crentes. Para que os crentes fiquem improdutivos. Porque você não vai produzir nada na sua vida, vai ficar dando volta em torno de si mesmo, se você continuar sendo instável. Está vendo como não é o problema? Está vendo como não é a adversidade? É a instabilidade. É a inconstância. Quem está aqui comigo? Olha só, eu fui buscar no dicionário. Instável é aquele que tem ausência de estabilidade. Não tem firmeza. Não transmite segurança. E está sujeito a variações dependendo das circunstâncias. Ele varia, o humor dele varia de acordo com as circunstâncias. Se está tudo bem, ele vai rir. Se não está nada bem, instável. Vai mostrar. O rosto vai aparentar o seu estado emocional. Faltou dinheiro, o rosto vai mostrar. Ele vai reagir à altura de fato daquilo que ele é na alma. Ele vai reagir. Faltou dinheiro, vai murmurar. Quando as coisas não estão do jeito que ele gostaria que estivesse, vai ficar insatisfeito. Vai murmurar, vai reclamar. Não vai se sentir bem. Instabilidade significa ausência de estabilidade. Falta de solidez. Eu gosto desse conceito aqui. Instabilidade é falta de solidez. Pastor, por que será que eu não consigo avançar? Pastor, por que será que altos e baixos, pastor, eu não consigo ser firme na fé? Então pega isso aqui. Falta de solidez, de firmeza, condição de não possuir equilíbrio
ou estabilidade. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui. Aqui na igreja, para tudo tem estabilizador. Por exemplo, a gente tem estabilizador para computador. A gente tem estabilizador, por exemplo, tem um negócio chamado no break ali, que é um negócio enorme. É ele quem estabiliza a energia que chega aqui, para que o som não receba altas voltagens de energia, porque a nossa energia em Cuiabá, ela é instável, desestabilizada. Ela não tem estabilidade. Então aqui em Cuiabá, muita gente já recebeu queima de geladeira, queima de frigobar, queima de micro-ondas, queima de ferro elétrico, queima de chuveiro elétrico. Por quê? Porque a energia aqui, isso é algo que a população tem que pegar duro. É verdade, já está comprovado. É instável. Por exemplo, aqui nesse lugar que a gente está, existem picos e baixas de energia o tempo todo. E já tivemos caixas queimadas. Aqui, está aqui o nosso engenheiro elétrico. É verdade o que eu estou falando ou não, Duílio? Verdade? Me ajuda aí, homem, pelo amor de Deus. E aí nós temos o no-break ali, sim ou não, Duílio? Esse no-break, vem a energia e ele estabiliza tudo. Deixa tudo retinho para que o som possa estar o quê? Não sobra variedade alguma. E ele, de certa forma, protege o som dos picos de instabilidade da energia. Não é verdade? Isso é ali o no-break, mas nós temos também os estabilizadores nos computadores. Nós temos estabilizador, por exemplo, lá na nossa cerca elétrica, na nossa central de cerca elétrica, senão ela, bum! Para tudo tem que ter estabilizador aqui. Por quê? Porque a energia é instável. E tudo que é instável prejudica. Se você é instável, você prejudica a sua casa. Você prejudica os seus filhos. Você prejudica as pessoas que andam com você. Não ande com alguém que é constantemente instável, bipolar, inconstante. Porque essas pessoas, elas prejudicam. E se você é assim, você precisa mudar. Ninguém nasceu instável. Todo mundo nasceu estabilizado. Todo mundo nasceu estabilizado. Mas sabe o que causa instabilidade? O meio em que você vive. Mas graças a Deus, porque essa igreja tem uma palavra que estabiliza. Que estabiliza. O no-break. Olha o no-break aqui, meu irmão. Olha o no-break aqui, ó. Olha o estabilizador aqui na sua vida. Quer viver estável? Estabilizado? Está aqui o no-break. Quem está aqui comigo? Agora é um problema, pessoas instáveis, elas prejudicam. Elas inflamam o ambiente. Elas queimam aparelhos. A energia instável, ela não queima o aparelho. A pessoa instável, ela prejudica. Ela traz um ambiente ruim para casa. Para casa, para a empresa, para a igreja. Já viu pessoa instável na igreja? Pessoa bipolar? Ela traz um ambiente ruim para a igreja. Líder instável. Ninguém segue líder instável. Cadê os nossos líderes aqui, ministros em treinamento? Já licenciados, né? Ninguém segue líder instável. Os nossos líderes de pique. Ninguém segue um líder de pique instável. Aleluia. Quem está aqui comigo? Aleluia. Aleluia. Agora, vamos lá, vamos começar a falar tipos de instabilidades e desequilíbrios. Eu quero começar pelo primeiro aqui, chamado a instabilidade das riquezas. Lá em Timóteo, 1 Timóteo capítulo 6, versículo 17, você pode até ir lá, mas eu já vou ler porque eu não posso parar muito. A Bíblia diz assim: exorta os ricos do presente século a que não sejam orgulhosos. Olha aqui para mim agora. Então o apóstolo Paulo está falando com Timóteo. Timóteo, exorta os ricos do presente século. Por quê? Para que eles não confiem na instabilidade do dinheiro que eles possuem, da riqueza deles. Por quê? Tem muita gente procurando estabilidade naquilo que é instável. Ei, eu vou te falar,
Você está ouvindo aqui, você está sentadinho aí, claro que você não vai se manifestar, claro que você não vai levantar as mãos, eu não vou te expor, mas tem uma pesquisa que diz que 90% das pessoas buscam estabilidade em dinheiro. Primeiro lugar, dinheiro. Previdência privada. Plano de saúde. Estabilidade na família. Lá depois é na religião, ou seja, em Jesus ou na palavra. 90%. Isso inclui todas as religiões, inclusive os crentes, os evangélicos. Que hoje em dia, púlpito virou sinônimo de mensagens que induzem as pessoas a ter sucesso natural. O sucesso natural tem a ver com dinheiro. Mas o sucesso espiritual tem a ver com propósito. Eu vou te dizer, enquanto você não encontrar o seu propósito, não se colocar nele, você não vai ser realizado. A busca desenfreada pelo dinheiro, ela não vai se esgotar jamais na sua vida. Se você ganha 10, a pesquisa fala, eu não tenho tempo de apresentar tudo isso, eu li muito. A pesquisa fala, se você ganha 10, você vai querer ganhar 20. Daqui a pouco, se você ganha 20, você vai querer ganhar 40. Se você ganha 40, você vai gastar a altura, viu? Você vai gastar a altura. E daqui a pouco, se você ganha 40, os 40 já não estão, você já não está mais confortável com 40, porque você começa a querer, a almejar o que quem tem 100 tem, e você que tem 40 não pode ainda ter. E às vezes você até tenta estar no mesmo hall, do mesmo jeito, querer as mesmas coisas, fazer as mesmas viagens, ter o mesmo carro, vestir as mesmas roupas. Isso faz com que você busque desenfreadamente o dinheiro para estar estável, para se realizar, estável, né? Para se realizar. Isso não sou eu que estou falando não, isso é pesquisa. A Bíblia diz, exorta os ricos do presente século para que não sejam orgulhosos e nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza. Vou trabalhar até tal idade. Então, cara, ele tá posicionado na instabilidade da riqueza. E ele começa a trabalhar igual um louco, não dá atenção para filho, não dá atenção para esposa. Esposa também não dá atenção para o esposo. E começa a falar, não, porque até tal idade eu quero parar com tudo. Eu quero viver disso, aí daqui a pouco eu vou fazer outra coisa, eu vou investir dinheiro. Ele está posicionado no dinheiro. Posicionado na instabilidade. Começa a trabalhar igual um louco, arrebentar a sua saúde, arrebentar as suas emoções, arrebenta com a sua casa. Mas lá no fundo, ele até ainda pensa assim. É lícito pensar assim, ok? É lícito, mas não convém. Não, porque eu quero dar o melhor para minha casa, eu quero dar o melhor para minha família, eu quero fazer isso para minha família, eu quero sustentar isso. A maioria dos homens de bem pensam assim. Isso é lícito. Mas os caras se posicionam no dinheiro e a partir daí começa a viver uma vida desenfreada. Na busca pelo dinheiro, na busca pela estabilidade financeira. Estabilidade financeira. Quem não almeja a estabilidade financeira? A Bíblia fala, exorta esses ricos para que eles não depositem sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para nosso aprazimento. Provérbios 11, 28, a Bíblia fala, quem confia nas suas riquezas cairá, mas os justos reverdecerão como a folhagem. O maior sucesso natural no Brasil é a tal da Mega Sena. Se eles distribuem 200 milhões, 250 milhões na Mega Sena da virada, quanto eles não ganham? É porque muita gente depositando a sua confiança na instabilidade das riquezas. Primeiro Timóteo capítulo 6, versículo 10, a Bíblia diz, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Cuidado, você nunca disse eu amo dinheiro, você nunca vai dizer isso, mas suas ações estão dizendo por você. O que você vive está falando.
Seu comportamento tem uma voz, seu comportamento está expressando. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Note que a Bíblia não diz que é o dinheiro a raiz de todos os males. A Bíblia diz o amor ao dinheiro, quando o dinheiro é o seu senhor. Quando o dinheiro ocupa o primeiro lugar na sua vida. Quando o dinheiro te manipula. Quando o dinheiro, ele dita as regras para o seu comportamento. Ele fala e continua falando, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé, hein? E a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Abre agora eu quero que você leia comigo, Lucas capítulo 12, versículo 21. Vamos ver o que Jesus fala sobre isso. Lucas capítulo 12, versículo 15, desculpa. Lucas capítulo 12, versículo 15. Quem já achou? A Bíblia diz assim, versículo 15. Então, lhes recomendou, tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer, o quê? Aleluia. Essa palavra avareza, ela significa pleonexia. Desejo ávido de ter mais. Desejo ávido de possuir mais. Então, tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos seus bens que ele possui. Esse é o próprio Jesus falando. O verso 16 diz assim, e lhes proferiu ainda uma parábola dizendo. Aí ele começou a falar, o campo de um homem rico produziu com abundância. E arrazoava consigo mesmo dizendo, que farei? Pois não tenho onde recolher os meus frutos. E diz, farei isto, destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto. Então direi à minha alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come e regala-te. Não é isso? Eu vejo tanto crente falando assim, eu quero trabalhar até tal idade. É guardar, armazenar. Esses caras não ofertam. Esses caras não promovem o reino. Porque o objetivo é guardar, armazenar, pelo medo que a falta produz no futuro. E isso é ansiedade, isso é medo, isso é pré-ocupação. Se ocupando com o futuro antes do tempo. Vive mal. E coloca os que vivem à sua volta a viver mal também. O versículo 20 diz assim, mas Deus lhe disse, louco ou loucos, esta noite pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo, e não é rico para com Deus. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Se o solo ou o alicerce for instável, o prédio ou a casa cai, meu irmão. Por causa da instabilidade do solo. Onde está o seu coração? Qual é o seu fundamento? Abre lá agora. Mateus capítulo 7, versículo 24. Aleluia. Eu louvo a Deus porque eu vejo aqui nesses cultos de quinta sempre os mesmos rostos. Eu quero aqui elogiar você que tem vindo no culto de quinta. É impressionante como as mesmas pessoas que repetem. Palavras como essa vão salvar você. Ensinos como esse vão levar você para um outro nível. E quem não vem, não tem acesso, quem não é constante, vai procurar e não vai achar. Vai procurar alicerce e não vai ter. Na hora da pressão não vai ter o que falar, porque não está dentro. Vai pensar naquilo que ele deixa entrar, daquilo que ele se alimenta. Vamos lá então falar sobre os dois fundamentos.
Qual é o seu fundamento? Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem que o quê? Que edificou a sua sobre a... E que rocha é essa? Pode falar, é Cristo. E essa rocha é Cristo, que é a palavra. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a... Por que ela não caiu? Porque ela estava estável. Sobre a rocha. Estabilizada, firmada. Ela tinha fundar. E todo aquele, versículo 26, que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem. Presta atenção nisso. Se você que tem que fazer aí a autoanálise. É você que tem que julgar a si mesmo, como diz a Bíblia lá em 2 Coríntios. Fazer um autoexame. Como estão as suas emoções? Altos e baixos? Como está a sua vida cristã? A sua vida espiritual? Ela tem sido uma crescente? Ou ela tem sido instável? Ele fala, e todo aquele que ouve as minhas palavras e não pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou sua casa sobre areia. Isso aqui é construir algo em cima de um terreno instável, de um lugar instável. Se você constrói a sua vida, acreditando na estabilidade das riquezas, das finanças, constrói a sua vida acreditando na estabilidade do governo, na estabilidade do seu emprego, dos seus estudos, tudo isso é lícito. Eu não estou querendo trazer um povo alienado, um povo que não estuda, um povo que não tem dinheiro, não é nada disso. Vocês sabem o que é a mensagem completa dessa igreja. Vocês conhecem, vocês que estão há um bom tempo aqui. Mas hoje eu estou trazendo um tutano aqui, algo um pouco mais profundo. Aleluia. Ele fala, esse que edificou a sua casa sobre a areia, esse homem insensato, ele fala, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos. Note que a mesma coisa acontece para os dois tipos de solo, para as duas casas. As mesmas pressões que você enfrenta são as que eu enfrento. As mesmas tempestades são as mesmas que a gente enfrenta, os mesmos problemas. Talvez você tenha um em uma área e eu tenha outro em outra área. Mas talvez em algum momento esse que está nessa área da minha vida pode vir para a sua vida. E esse que está na sua pode chegar para a minha. Como você encara esse problema? Onde você está posicionado e firmado no meio desse problema? Caiu chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa e ela desabou. Porque sabe por quê? Eu sempre falo, eu não paro de falar aqui, que não tem como atuar no meio da pressão. Não tem como inventar um meio de vida diferente no meio da tribulação, no meio do problema. No meio do problema, no meio da pressão, você só reage. E o que é uma reação? É um comportamento espontâneo, aleluia, e você vai soltar ou se comportar à medida, à altura daquilo que você é ou tem dentro de você. Você vai reagir, entende? Sabe o que é reagir? Se você está parado assim, alguém coloca o dedo assim perto do seu olho, você na hora pisca, e você reage. É impossível, se eu chegar perto de você, você vai piscar, porque você reage espontaneamente. Não dá tempo de você se programar para ficar paradinho sem fazer nada, não. Isso é reação. Então vem chuva, vem problema, vem tempestade, sopram os ventos. Se você está fundamentado, edificando a sua casa, a sua vida, a sua família, naquilo que é instável, sabe o que vai acontecer? Em algum momento vai cair. Ei, meu irmão, a casa vai cair. Não estou declarando coisa ruim para a sua vida, não. É o que a Bíblia diz. Se você está
posicionado na instabilidade das riquezas, em algum momento a casa pode cair na área emocional, em algum momento a casa pode cair na área de família, na sua vida familiar, em algum momento você vai precisar viver em fé, declarar fé. Eu estou falando para crente aqui hoje, quem crê em cura, quem crê em prosperidade divina, quem crê na bênção de Deus, em algum momento você vai precisar declarar, mas sabe o que vai acontecer? Você não vai ver força, você não vai perceber ousadia, você não vai perceber intrepidez, porque você está tão posicionado na instabilidade, seja qual for ela, que você não vai encontrar. E a casa vai cair. A casa vai cair. Se tiver posicionado na instabilidade, a casa cai. Quem está aqui comigo ainda? Aleluia. Mais um conceito agora, eu falei de instabilidade. Instável, que não tem estabilidade, que é suscetível a tombar, cair, virar, e eu gosto disso aqui também, desequilibrado. Instável e desequilibrado. Por quê? Porque a instabilidade nos leva ao desequilíbrio. Eu me lembro que no meu corpo natural falando, eu fiquei alguns meses desequilibrado por causa da instabilidade. Teve uma noite que eu acordei de madrugada e tudo virou, ficou virando em volta assim. Eu falei, meu Deus do céu, o que é isso? E eu fiquei apavorado naquele momento assim. A Ruth acordou com aquilo e ela falou, calma, e tudo virando. E aí daqui a pouco eu fiquei parado, voltou aos poucos e tal. E aí eu fui no médico. Fui no médico lá de madrugada mesmo. E aí fizeram lá um exame lá, eu não lembro, não é ressonância não, esqueci o nome do exame. Tomografia. E aí essa tomografia deu um resultado lá nada muito bom. E aí essa médica plantonista que estava lá não era muito experiente também. Ela me deixou mais desestabilizado ainda. Pensa num homem desestabilizado. E eu estava tontinho, desequilibrado. Tonto, não era, estou falando de desequilíbrio só emocional não. Mas desequilibrado mesmo, eu não conseguia andar reto assim. Fica meio... E eu fiquei um bom tempo assim. E o pessoal começou a assustar, falou, olha, cuidado, se você voltar para casa, se tiver alguma coisa, corre para cá para o hospital de novo, porque essa sua, como que é o nome aí? Tomografia, ela está muito estranha e tal, nós vamos mandar para um especialista. Aí o especialista viu no outro dia, falou, meu Deus do céu, é perigoso, não sei o que, esse negócio está estranho. Fala para ele, qualquer coisa, corre para o hospital e aquele negócio. E eu lá. Estranho, nunca tinha sentido aquilo. Desequilibrado. E aí, eu peguei e fui para Campo Grande, desequilibrado ainda. Cheguei lá em Campo Grande, fiz uma consulta com um médico muito amigo meu. Falou, rapaz, o que aconteceu com você? Como é que está o seu sono? Eu falei, não tenho dormido muito bem. Ele falou, eu acho que pode ter acontecido alguma coisa aqui. Ele falou um nome lá. Quem aqui como fala? Não. Fonoaudiólogo, é isso? Tem alguém que é fono aqui? Ninguém. Então, ele falou, acho que um fono pode resolver o seu problema. Vai ter que quem sabe o carro quando sai do ponto aqui? Antigamente tinha isso. Mais antigo, o carro saía do ponto, tinha que voltar ele para o ponto para ele funcionar bem. Porque o carro fora do ponto, quem lembra disso aqui? Ele ficava meio afogando, não era assim? Leva no mecânico para colocar o carro no ponto. Ele falou, você está meio fora do ponto. É alguma coisa relacionada eu não sei o nome, ao labirinto. Não era labirintite, era alguma coisa relacionada aos cristais. Estavam fora do lugar. E eu fiquei tonto por uns 2 meses, gente, ou mais. Não tem coisa pior do que o desequilíbrio, Tiagão. É horrível. Você não pode fazer nada, você não pode dirigir, você não pode fazer nada. Eu fiquei desequilibrado. Eu vou falar uma coisa para vocês aqui. Eu preguei aqui, muitas vezes vocês não sabiam como eu estava. Para eu descer dessa escada aqui, era fé pura. Eu via vários degraus aqui. E às vezes ficava ali assim, me apoiando. E aí, esse cara falou assim, eu acho que é isso, mas fala o seguinte,
procura um neuro. Aí eu procurei um neuro lá em Campo Grande também, que era um grande amigo meu, um aluno meu e tudo mais. Aí eu levei a tomografia daqui, ele falou, cara, se isso aqui for verdade, você não podia nem estar falando comigo, o seu lado direito estava tudo comprometido. Ele falou assim, quem foi que fez isso aqui? Quem são os médicos e tal? Eu falei, não. Ele falou, faz o seguinte, vamos fazer uma ressonância. Aí eu fiz uma ressonância, passei 30 minutos lá dentro daquela máquina maravilhosa, confortável. Quem sabe aqui? Quem já fez ressonância sabe como que é. Aquela máquina é uma beleza. Sabe, eu vou te falar. 30 minutos de oração em outras línguas, Duilhão. Roclou, poxa. Tinha um barulhinho que ficava lá, o barulhinho. E eu orava mais alto. Você não pode se mover lá. Amém? E aí, daqui a pouco, saí, consegui fazer o exame, matei de primeiro. Tem gente que não consegue não, viu? Tem gente que tem que desmaiar o cabra lá, ou então segurar, amarrar. E aí já me deram o exame, eu levei na hora para esse médico, ele falou assim. Aí ele deu uma gargalhada, deu uma risada na minha cara e falou assim, não, não é nada não, graças a Deus, cara, está tudo certo, tudo perfeito. Fala para eles trocarem essa máquina lá que fizeram o exame em você, ou então fazer o exame correto. Está tudo errado isso aqui. Fique em paz, está tudo certo. Então eu vi todas essas situações, então falei, então vamos ver esse negócio aí. Aí eu voltei para Cuiabá e aqui eu procurei uma fono. Na verdade eu procurei um médico, um otorrino também, e esse otorrino falou a mesma coisa. E aí, graças a Deus, ele tinha uma fono que cuidava dessa área específica. Ela fez uma manobra em mim e o negócio já melhorou. Eu falei, eita! Aí no outro dia, a segunda manobra zerou. Eu falei, tá andando em linha. Porque, rapaz, era o dia inteiro eu querendo andar em uma linha. Eu colocava, traçava uma linha e ficava assim. Eu falava, opa, não estou bom ainda. Aí daqui a pouco, tá glória. Quando fez as duas manobras, graças a Deus. O que é isso? Equilíbrio. Não há nada mais saudável, não há nada mais maravilhoso do que viver no equilíbrio. Quando você tem o equilíbrio, a serenidade restabelecida na sua vida. A instabilidade te leva ao desequilíbrio. Se você é instável espiritualmente, você vai ser desequilibrado no que você crê. Você vai ser desequilibrado no mover, você vai ser desequilibrado com as suas finanças, você vai ser desequilibrado com as suas emoções, vai ser desequilibrado como você age no trato com as pessoas, você vai ser desequilibrado com o dinheiro, você vai ser desequilibrado. Quem está aqui comigo ainda? E não há nada mais saudável do que um crente equilibrado. Aleluia, amém? A outra coisa que a instabilidade causa é a dúvida. Se você é alguém instável, com certeza você vai andar posicionado na dúvida. E a Bíblia diz em Tiago capítulo 1, versículos 7 e 8 assim, não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Que homem é esse? Homem de ânimo dobre. Homem de ânimo dobre, não suponha esse homem instável que alcançará do Senhor alguma coisa. Quem está aqui comigo ainda? Segunda coisa que eu quero falar sobre instabilidade emocional agora. Segundo alguns autores de pesquisa, eu andei pesquisando isso aqui, gente estável, presta atenção, gente estável agora, emocionalmente, tem um elevado grau de resiliência. Aquele que é estável é mais resiliente, resiste mais, suporta mais a pressão. Quem está aqui comigo? Ou seja, tem alta capacidade de se adaptar a novas situações e recuperar rapidamente o equilíbrio. Aleluia. A pressão pode até chegar, te dar uma pancada. Puf, opa, estou meio desequilibrado aqui, mas daqui a pouco você, voltei, aleluia. Equilíbrio. Por quê? Por causa da estabilidade. E o que faz uma pessoa estável? O solo em que ela está posicionada. Amém? O seu alicerce. A Bíblia fala, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58, portanto, meus amados irmãos, sede firmes, constantes, essa palavra constantes também quer dizer inabaláveis, e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o seu trabalho não é,
Aleluia. Aí eu quero te perguntar uma coisa, presta atenção. Como você reage aos percalços da vida? Como você encara os seus problemas? Como você encara? Como é que você se comporta diante deles? Como você reage diante das pressões? Como você reage, presta atenção aqui, diante das afrontas? A afronta do seu trabalho, do seu chefe no trabalho, a afronta de repente de um colega de trabalho, a afronta de um irmão da igreja, a afronta do seu esposo, a afronta da sua esposa, a afronta dos seus pais adolescentes, a afronta dos seus filhos. Como é que você reage? Entra no round para brigar? Ah, é? Então vamos lá, vamos ver quem pode mais. Instável. Instável. Não tem equilíbrio emocional. Presa fácil para Satanás. A maneira como você reage vai determinar se você está subindo ou se você está naufragando. E tem gente que não sabe por que não avança. Porque ao invés de estar subindo, você está caindo. Porque é desequilibrado emocionalmente falando. Como você trata, presta atenção nisso aqui, vamos lá, vem comigo aqui. Vem comigo, você que está em casa, vem comigo. Como você trata o seu cônjuge quando você está nervoso? Como você trata os seus filhos quando você está nervoso? Quando está debaixo de pressão? Como você trata os seus pais? Como você reage? Ah, agora eu quero pegar você. Diante de uma fechada no trânsito. Como é que você reage? Qual o nível de equilíbrio emocional em que você se encontra? Como você reage quando suspeita? Agora eu vou pegar, pera lá. Quando você reage, quando você suspeita que alguém está falando mal de você? Qual o seu nível de equilíbrio emocional? Como você reage? Como você encara uma situação ou um problema inusitado? Aquilo que nós falamos. Com equilíbrio emocional? Se levanta a cabeça? Ou começa a despejar as suas insatisfações e procurar culpado em todos os lugares? É a mulher que tu me destes. Não, foi o marido. Não, é fulano. Não, é por causa disso. É porque vocês só gastam. Não, é por causa daquilo outro. E começa a despejar as suas insatisfações. Como você encara essas situações? Agora presta atenção, você quer tudo funcionando perfeitamente à sua volta? Você quer que todos à sua volta gostem e aprovem o que você faz? Como você reage quando alguém desaprova o que você faz? Não, não é dessa vez. Não, não vamos fazer. Não, não está certo. Nossa, caiu o mundo, caiu o seu desequilíbrio total, acabou. Acabou a vida, acabou tudo. Não quero mais ninguém, eu não quero mais. Eu não quero mais essa igreja, eu não quero mais isso, eu não quero. Que palavra da fé que nada. Como você reage quando alguém desaprova o que você faz? Qual o seu nível de maturidade, o seu equilíbrio emocional diante dessas situações? Aí eu te digo uma coisa, se alguma dessas perguntas, ou até mesmo todas elas, te fazem sentir estressado, cansado ou triste, você está desestabilizado emocionalmente. E tudo que o diabo quer é te manter nesse lugar. O que a gente prega aqui desde o início, que nós chegamos aqui nessa cidade, que o diabo quer te trazer para a arena da desestabilização. A arena da alma, a arena dos sentidos. E você não entendeu isso até agora? Sai domingo animado, segunda mais ou menos, na terça, já na quarta já era. Aí volta com cabeça baixa de novo, não avança. Começa a suspeitar mal de novo. Começa a se distanciar de novo.
começa a julgar de novo, começa a falar incredulidade de novo, desestabilizado, desestabilizado, desestabilizado. Precisa de no break operando na sua vida. Estabilizador. Palavra. Graças a Deus que eu tenho uma boa nova para você. Jesus diz em João 16, versículo 33. Estas coisas eu vos escrevi para que vocês saibam que em mim vocês têm. Tem o quê? Estabilidade. No mundo vocês vão sofrer aflições. No mundo vocês vão se desestabilizar. Mas fiquem animados, tenham bom ânimo. Ei, eu quero dizer para você que está desestabilizado. Se anime essa noite. Se anime. Sabe por quê? Você não está posicionado no mundo, você está posicionado em Cristo. E essa estabilidade está nele. No mundo, vocês vão passar por aflições. E ainda que passando por aflição, ainda que passando por esse tempo de adversidade, você pode se manter estável, porque você não está posicionado no mundo, você está posicionado em Cristo. Ele é o seu alicerce, Ele é o seu fundamento. Amém? Ele é a base da sua fé, o alicerce da sua fé, da sua doutrina, daquilo que você crê. Porque a maioria das pessoas, elas vão para a igreja em busca de algo. O problema, esse não é o problema. Nada contra. Aos religiosos de plantão, não, porque as pessoas não podem vir para a igreja. Não, os que estão lá fora vão vir em busca de alguma coisa mesmo. Cura, um monte de coisa. E aqui tem mesmo. O problema é elas continuarem em busca dessas coisas. Apenas olhando para essas coisas. Quem está aqui comigo? Então Jesus disse, essas coisas eu vos disse para que vocês saibam que em mim vocês têm a estabilidade, a paz. No mundo vocês vão passar por pressão, mas tem de bom ânimo. Se vocês estiverem posicionados em mim, vocês vão se manter estáveis. E essas aflições, essas pressões, não vão produzir nada em vocês. Esse é o versículo. Essa é a interpretação fiel desse versículo. Quem está aqui comigo? Ah, Deus me dá paz. Que dá paz? Nada. Dá paz. A paz é um fruto do Espírito que o Espírito Santo já depositou dentro de você e que você precisa frutificar e você precisa andar na paz de Deus. Andar no fruto da paz. Exercitar a paz, fazer esse fruto crescer, porque frutos crescem, frutos amadurecem. Você pode amadurecer em paz, estável, maduro. Quem está aqui comigo? Aí, 1 Pedro capítulo 5, versículo 9, a Bíblia fala, lançando sobre ele toda a vossa, porque ele tem cuidado, isso é, o alicerce, o fundamento seguro. Estabilidade está isso, quando eu lanço sobre ele, quando eu deposito, quando eu creio, quando eu espero nele, quando eu confio nele, quando eu deposito nele, todas as minhas expectativas estão nele. E aí sim eu vou provar da verdadeira paz. Aí sim, essa ansiedade não vai determinar as minhas ações, os meus comportamentos. Você pode orar 24 horas por dia, você pode ir para o monte, eu sou crente de oração, eu sou crente do Xaramanaias, você pode vir aqui, você pode correr, você pode cair, você pode levantar um manto, você pode ter sapatinho de fogo, saltinho de fogo, amém? All-starzinho de fogo, os adolescentes. Ah, eu gosto do mover. Pois é, eu quero ver quem é estável, quem tem estabilidade emocional, quero ver quem a constância. Onde você está posicionado? Isso vai mostrar o quão estável você está ou não. Filipenses capítulo 4, versículo 6, pega essa. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas, pela oração, pela súplica, com ações de graças. Isso aqui, é reconhecer aquilo que é estável e se posicionar nesse fundamento. Não ficar ansioso, não ficar preocupado. Aliás, não tem como, né? É um tipo de reação também. Se você não está cheio da palavra,
Se você de fato não vive essa realidade, na hora da pressão, você não vai orar lançando sobre ele a sua ansiedade. Você não vai nem dar ações de graça, porque a ansiedade não vai te cobrir. Você não vai agradecer. O ansioso, ele não é grato. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração, súplica, com ações de graças. E aí ele fala, e a paz de Deus, e a estabilidade divina, aleluia, que excede todo o entendimento, excede toda a compreensão de ambiente, excede aquilo que você pode ver, aquilo que você pode sentir, essa estabilidade espiritual, essa paz espiritual, vai guardar o seu coração em Cristo Jesus, vai te guardar, vai guardar a sua mente vai ser guardada por essa paz, por essa estabilidade. Você é estável espiritualmente, emocionalmente. Não acontece da hora para outra, não acontece na hora do problema, porque as pessoas não mudam, porque elas só procuram ajuda na hora do problema. Passou o problema, volta ao mesmo lugar em que estavam. Elas não se convertem. Vocês lembram do último culto que eu falei sobre conversão e novo nascimento? Elas não vão para uma nova direção. Não têm a mente renovada pela palavra. Não são transformadas pela palavra, porque não se expõe à palavra constantemente. Não é se expor só no novo nascimento. É o tempo todo, todos os dias. Renovação da mente é um processo vitalício, todo dia até o arrebatamento. Se expor à palavra, depois que você se expõe à palavra, renova sua mente, então vem transformação. Aleluia, aleluia. Quem está aqui comigo? Oh, aleluia. Deixa eu ver aqui. Mateus, abre lá. Mateus, capítulo 6. Versículo, deixa eu ver aqui. Vamos ver se é isso aqui mesmo. Isso mesmo, 25. A Bíblia diz, por isso vos digo, não andeis desestabilizados, ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de... Não é a vida mais que o alimento, e o corpo mais que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo o vosso Pai Celeste as... Essa é a estabilidade espiritual. Porventura não valeis mais vós, muito mais do que as aves? Qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da vossa vida? O que é que a ansiedade vai produzir de bom para você? O que é que a ansiedade vai mudar ou vai influenciar você na hora do problema? O problema é que a ansiedade, ela já é um comportamento instalado. E ele pode ser desinstalado, desconfigurado. Você sabia disso? Como é que eu desconfiguro? Como é que eu desinstalo? Instalando o programa da palavra. Aleluia. E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, olha isso, em toda a sua glória, se vestiu como a qualquer um deles. Oh, aleluia. Provérbios capítulo 3, versículo 21 até o 24 diz assim: Filho meu, guarde consigo a sensatez e o equilíbrio. Olha isso aqui. Nunca os perca de vista, porque trarão vida a você e serão um enfeite para o seu pescoço. Então você seguirá o seu caminho em segurança e não tropeçará. Olha isso aqui, equilíbrio, quando você... Exatamente isso, cara. Eu vivia tropeçando quando eu estava desequilibrado. Então você seguirá o seu caminho em segurança e não tropeçará. Quando se deitar, não terá medo,
e o seu sono será tranquilo. Aleluia! Aleluia! A Bíblia fala, irmãos, que é melhor controlar as nossas emoções do que conquistar uma cidade. Uau, aleluia! Não, nós temos que ganhar todo mundo para Jesus. Não, nós temos autoridade. Mas você não tem controle emocional na sua casa. Você agride fácil fulano. Você não sabe controlar as suas emoções. O seu temperamento. Não, esse é meu jeito, não. Isso aí é sua carnalidade, o seu temperamento, que pode ser transformado pela palavra de Deus. Se você não conhece, vou te indicar agora. A Bíblia tem um livro chamado Temperamentos Transformados, de Tim LaHaye. Leia esse livro. Temperamentos transformados. O seu temperamento pode ser transformado pela palavra de Deus. Não, esse é meu jeitão. Seu jeitão não, isso aí é a sua carnalidade. E isso está te afundando cada vez mais. E está poluindo o ambiente onde você está. Seja no trabalho, na sua casa, qualquer lugar, na igreja. Aleluia. Provérbios 16:32 diz assim: muito melhor é o homem paciente do que o guerreiro. Mais vale controlar as emoções, é a Bíblia que está falando, e os ímpetos, do que conquistar toda uma cidade. Meu Deus do céu. Provérbios 15:18 diz: a pessoa que se irrita facilmente provoca dissensão, mas o paciente acalma as discussões. Cadê aqueles que apagam os problemas, as dificuldades, aqueles que geram uma atmosfera agradável nos seus lares, na sua casa, no seu trabalho, na empresa onde você está, aqui na igreja, onde você está? É impressionante, você é aquele que soluciona os problemas, você não é aquele que traz mais problema. Que culto maravilhoso. Aleluia. Aleluia. A pessoa que se irrita facilmente provoca dissensão, mas o paciente acalma as discussões. Provérbios 29:22 diz: a pessoa de mau gênio sempre causa algum tipo de problema e discórdia. Provérbios 22:24, a Bíblia fala, olha isso aqui: não te associes com quem vive de mau humor, nem caminhes em companhia com pessoa iracunda, com pessoa que qualquer coisa se ira, com pessoa que não tem controle emocional, com pessoa que não pode falar uma palavra, ela já se sente mal, tem que andar em casca de ovo. Meu Deus, 9:29. Para terminar hoje, a instabilidade, e o mais longo é esse tema aqui, talvez eu paro. A instabilidade e as redes sociais. Tem um estudo que diz, um estudo britânico revela que esse perfil é o perfil que mais faz uso passivo das redes sociais. Que perfil? Pessoas instáveis. Pessoas instáveis são mais propensas ao uso excessivo do celular. Pega isso aqui, eu vou simplesmente ler uma pesquisa aqui. A pesquisa foi feita por uma equipe de psicólogos da Universidade de Derby e da Universidade de Nottingham, por meio de um questionário online com 640 usuários de smartphones de idade de 13 a 69 anos. O objetivo era descobrir se havia alguma associação entre o uso de smartphones e traços específicos de personalidade. Os dados mostraram que, de fato, existe uma associação entre certos fatores psicológicos e o uso de smartphones. O que mais chamou a atenção dos autores foi o fato de que, à medida que os níveis de ansiedade aumentam em um indivíduo, mais ele usa o seu smartphone, até como uma forma de tentar se sentir melhor. Isso ocorre porque as pessoas podem estar enfrentando problemas em suas vidas, como estresse, ansiedade, depressão, problemas familiares. Explica esse professor, que é professor de psicologia da Universidade de Derby, e um dos autores desse estudo. Ele diz, mas essa saída pode ser prejudicial. As pessoas nesse estado estão emocionalmente instáveis, o que significa que podem procurar consolo no uso excessivo do smartphone. E isso é preocupante, completa o autor desse estudo.
Então o que a gente vê hoje em dia, o retrato da sociedade é isso, uma sociedade instável. Tem uma pesquisa que diz em média, que um adolescente de 13 a 17 anos, em média, fica de 3 a 6 horas por dia, exclusivamente nas redes sociais. De 3 a 6 horas por dia. Se você considerar que você dorme 8 horas, e você pega aí, durante o dia, 3 vezes 8, 24. Então, você pega aí 16 horas, e você fica aí 6 horas, é quase meio-dia. Quase meio-dia. Perdendo tempo, vendo a vida dos outros, se comparando com outros, e trazendo para você um nível de insatisfação, porque aquilo não é a vida real. Aquela lá é uma mentira. O que está ali é uma moça, ou um moço, que ele pinta uma ideia, aquele corpo perfeito, aquela roupa ideal, e normalmente está manipulando você a consumir alguma coisa. As empresas estão manipulando você o tempo inteiro. Hoje em dia, se você hoje, tem um mecanismo, eu não sei se você sabe disso, mas tem sim um mecanismo que estuda você, estuda os seus sentidos, e sabe o que você até gosta. Sim, pura e simplesmente, você não precisa nem visitar site nenhum não, se você deixa a tela do seu celular ligada. É uma manipulação. E as pessoas estão cada dia mais instáveis, influenciadas por isso. E ali elas afogam suas mágoas, ali elas têm os momentos de prazer, e mal sabem que estão sendo manipuladas, atacadas. O diabo está atacando você, sua família, sua casa, os seus filhos. O diabo está atacando o seu casamento, esposa ou esposo, que está fazendo o que não deve fazer lá nas redes sociais. Está atacando os seus filhos na sua cara. Você não vê que ele fica mais tempo no quarto fechado? Irritabilidade. Pessoas estáveis e instáveis são irritadas. A instabilidade causa irritação. Então, o tempo inteiro, o adolescente irritado com o pai. Irritado, um nível de irritabilidade altíssimo. Por quê? Porque está consumindo algo que está aumentando esse nível de irritabilidade. O prazer, ou o que é legal, ou o que é top, parece que essas informações estão determinando o comportamento desses jovens, adolescentes. Não só jovem e adolescente, mas o público que mais está sofrendo com isso é esse. É a geração Z que a gente fala. É de todo mundo. Um nível de comparação fora do comum está trazendo muitos danos para a vida de jovens, sofrendo de depressão, querendo ser algo e não consegue ser, um descontentamento interior e não sabe de onde vem isso. Tem problema com relações humanas, não se relacionam mais, não consegue. Hoje um jovem dos seus 20 anos, ele não é mais como um jovem antigamente, ele não sabe mais galantear. Estou falando do homem, do rapaz. Por quê? Porque ele é mentira, é mentira. Ele é uma mentira. Ele posta lá, ele faz um Photoshop da barriguinha, coloca ela trincada. Coloca lá um monte de foto mentirosa. Ele não tem coragem de chegar pessoalmente na menina que ele está afim. Ele não sabe chegar e falar assim, tudo bem com você? Como você está? Ele não tem autoestima mais, é tudo mentira, a vida é irreal. E vem depressão. Eu imagino o tanto de gente que você deve estar atendendo, o tanto de gente que você deve estar atendendo. Quem mais é psicólogo aqui com essas situações? Nós vamos, Duda, Hélia, fazer um projeto, um estudo a nível de Brasil nessa área. Deus está falando no meu coração há muito tempo. Nós vamos pesquisar e vamos fundo. E nós vamos dar uma resposta para Satanás. Na Bíblia, na palavra. Na palavra, na Bíblia e na palavra. Por hoje é só. Tem muita coisa que eu quero continuar. Você não pode deixar de vir. Na próxima quinta eu não vou estar aqui, vou estar em Florianópolis. Vou estar ministrando 3 casamentos em Florianópolis. Mas na outra quinta eu vou seguir com esse tópico aqui.
Amém? Você foi edificado? Você que está em casa foi edificado? Está recebendo a palavra? Só vai melhorar. Só vai melhorar e a gente vai avançar. O importante é saber que Deus, Ele não rejeita, Ele não despreza um coração arrependido, um coração que quer mudar, um coração que quer avançar. Então eu declaro em nome de Jesus Cristo, você estável, em nome de você avançando de forma estável, estabilidade em todas as áreas da sua vida, né? Mas estabilidade na área correta, em nome de Jesus Cristo. Fica em pé, vamos orar. Aleluia, aleluia. Ô culto bom esse culto de quinta. Pensa num culto bom. Glória a Deus. Meu Deus do céu, é bênção demais. Amém? Aleluia. Eu não sei como está a sua vida, eu não sei como que está essas áreas em que nós tocamos aí, mas o que Deus quer você já sabe. Você é estável, estabilidade emocional em todas as áreas da sua vida. Eu ainda nem toquei, eu ia falar, próximo tópico é estabilidade na família. Estabilidade na família. Esse é poderoso, sabe por quê? Nós somos responsáveis em criar e gerar um ambiente de estabilidade na nossa casa. Muita gente está gerando um caos na sua família, na sua casa, pelo fato de se sentir mais à vontade lá. E o seu fruto, os seus filhos, eles estão colhendo essa instabilidade que você está plantando. Instabilidade no humor, um dia bem, outro dia mal. Esse nível de ansiedade e preocupação pela falta das coisas. Você está despejando na sua casa, na sua família. É um ambiente ali de instabilidade. Meu Deus do céu, é muita coisa que eu vou falar. Aguarde. Vem sedento. Amém? Eu espero que você venha mesmo. Não foge dessa palavra não. Vamos orar em nome de Jesus Cristo. Amém? Pai, em nome de Jesus Cristo, nós oramos agora pela tua igreja. Eu sei que existem pessoas sinceras no coração, com desejo de avançar, com desejo de crescer, com desejo de cumprir a sua carreira, Senhor, de correr a sua carreira, de viver os teus planos. Oh, aleluia. Mas eu sei que muitas delas estão vivendo de forma instável. Estão se desestabilizando diante das pressões, diante dos problemas, diante das situações que têm se levantado. E essa palavra veio para quebrar todo o jugo mesmo. Veio como uma pancada na cabeça de Satanás. E essa palavra é como uma espada de dois gumes. Ela é capaz de separar a alma do espírito. E eu declaro em nome de Jesus Cristo o amadurecimento. Os que estão em casa também recebam essa oração agora. Levanta a sua mão bem alta em nome de Jesus Cristo. Eu declaro a sua casa mais estável, sua família mais estável. Eu declaro você mais estável no seu trabalho. Eu declaro você emocionalmente mais equilibrado. Oh, aleluia, em nome, inteligente mais emocionalmente. Eu declaro em nome de Jesus Cristo você sendo um bom gestor das suas emoções. Eu declaro em nome de Jesus Cristo você governando os seus desejos, governando, subjugando as suas vontades na hora que está ali diante do celular, diante de coisas que momentaneamente trazem satisfações. Em nome de Jesus Cristo eu declaro força. Eu declaro em nome de Jesus Cristo uma igreja amadurecida. Eu declaro você avançando no Senhor para cumprir a sua carreira em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Eu declaro crentes maduros, estáveis, oh, equilibrados, equilíbrio, em nome de Jesus Cristo, sem desequilíbrio, equilibrados na palavra, equilibrados no amor, equilibrados na fé, equilibrados no mover do Espírito, equilibrados no fruto do Espírito, frutificando no Espírito, oh, estáveis diante das tempestades, estabilidade no humor, em nome de Jesus Cristo. Ah, pastor, o senhor está orando aí, mas tem coisa que é por causa de trauma,
Tem coisa, pastor, que precisa ser mexida dentro. Eu quero te dizer uma coisa: o remédio mais poderoso e mais infalível, que vai na raiz dos seus problemas, sejam eles emocionais, psíquicos, é a renovação da sua mente com a palavra de Deus. É a renovação da sua mente com a palavra de Deus. Eu acredito que a palavra de Deus é como uma espada que vai ao mais profundo. Ela vai nos mais profundos vãos, curando, libertando, sarando, restaurando, em nome de Jesus Cristo. 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 Oh, recandabarabashere de candramanabas. Rubros correviandramanabashere de candranalai. Sombreas de candramanas teviai. Rubros cor. É reversível. Tem gente que está pensando, o Espírito Santo está me falando, minha situação é muito difícil, é irreversível. Não existe irreversível para a palavra de Deus. Não existe, não existe. Se exponha à palavra de Deus, meu irmão. Tenha força, se exponha à palavra de Deus. Exponha essa área da sua vida à palavra de Deus, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Essa palavra precisa queimar no seu coração. Você precisa rasgar a sua vida mesmo. Se jogar. Sem reservas. Sem reservas. Sem reservas. Eu vou voltar a falar o que eu sempre falo. Se você fizer as mesmas coisas e buscar outros resultados, você vai ter sempre os mesmos resultados. Se você não muda as suas semeaduras, você sempre vai ter as mesmas colheitas. Se você espera um resultado diferente, você precisa mudar os seus posicionamentos, as suas escolhas, as suas semeaduras. Como você tem reagido? O que você tem feito até hoje? Como é a sua vida durante a semana? Qual o tempo que você guarda para você ouvir a palavra, meditar na palavra, para você orar em outras línguas? Como você está trabalhando essa questão do equilíbrio emocional? Você foca isso? Eu vou te falar uma coisa. Deus tem falado muito comigo esses últimos dias sobre eu gerar uma atmosfera em todos os lugares em que eu estiver, uma atmosfera de amor, uma atmosfera de paz. Por onde eu andar, eu sou um promovedor da paz, da alegria. Eu não quero mais ser usado pelo diabo para trazer desestabilidade para as situações, nos lugares em que eu estiver, na minha casa. Não, eu sou aquele que traz a paz. Eu sou aquele que traz a alegria. Eu sou aquele sempre que vai trazer o equilíbrio. Eu não estou aqui trazendo um jugo e um fardo para cima de você. Não. Todos da sua casa têm a responsabilidade de viver assim. Todos. E quanto mais gente madura na sua casa, estável emocionalmente, equilibrada emocionalmente, mais o seu lar vai viver a bênção plena do Senhor. Vai viver plenitude do Senhor. Mas pare de jogar a culpa no seu temperamento. E pare de jogar de goela abaixo você e as suas atitudes irresponsáveis na vida das pessoas. Tem que me engolir, tem que engolir nada. O diabo é que vai engolir você daqui a pouco. Isso é meu jeito, eu nasci assim, eu vou ser sempre assim. Síndrome de Gabriela, isso aí. Oh, aleluia. Deixa Deus trabalhar, deixa Deus mexer. Aleluia. Aleluia. Obrigado, Pai. Obrigado. Eu creio em nome de Jesus Cristo. Escolhas e rompimento. Escolhas diante de uma situação, diante de uma pressão, diante de uma tempestade. Você sempre vai ter o direito de escolha. Você sempre vai ter que se posicionar de alguma forma. Como você decide escolher ou como você decide se posicionar? Baseado em quem você era ou baseado em quem Deus diz que você é? Baseado no que a Bíblia diz que você é? Como você decide? Não adianta, isso não é peso, isso não é jugo, isso é vida cristã. Sabe o que vai acontecer? Você vai colher vida e paz, vai colher um ambiente agradável na sua casa. Agora, para toda colheita tem o sacrifício do plantio. Não é fácil você contar até 10 quando você está nervoso,
quando você quer chutar o balde, quando você quer acusar alguém, quando você quer murmurar, quando você quer reclamar, quando você quer falar mal de alguém, quando você quer vingar alguém, quando você quer se vingar pelo que fizeram contra você. Não é fácil você ir para a palavra, não é fácil você subjugar a si mesmo, não é fácil você sofrer dessa forma por amor ao Evangelho. É mais fácil você explodir e depois pedir perdão, né? Tudo bem, você é perdoado, mas você dizer, não adianta, você vai colher, você tem uma colheita. Se não muda a semeadura, não muda a colheita. Essa palavra está vindo forte, e eu estou pregando aqui, porque essa palavra vai salvar a vida. Eu falo a vida natural de muitos. Muitos não vão morrer cedo, porque vão praticar essa palavra. Muitos não vão morrer fora do tempo, porque vão praticar essa palavra. Essa palavra veio para isso, para separar você de todas essas mazelas infernais que têm assediado a sua vida. Tem gente que precisa se julgar. Eu não tenho força. Tem! Diga: o fraco sou forte. A palavra te fortalece. O Senhor é a tua rocha, Ele é o teu esconderijo. Emocionalmente eu não aguento mais nada. Pois é, então lançai sobre Ele toda a vossa ansiedade, toda a sua preocupação. Ele é o teu refúgio. Ele fala: troca comigo de fardo. A preocupação, a ansiedade, esse negócio de querer que tudo esteja perfeito à sua volta, esse perfeccionismo exagerado, isso é ansiedade. Transtorno de ansiedade. Se sai uma coisa fora do controle, você já busca culpado. Transtorno de ansiedade. Você não tem maturidade para você entender que as coisas acontecem, não tem que culpar ninguém. Você quer apontar sempre alguém, porque isso é coisa de criança. É a criança que fala: foi ela, mamãe, foi ela, foi ela. Aí começa aquela briga. Oh, aleluia, oh, aleluia, oh, aleluia. Quer um marido perfeito, quer que tudo esteja perfeito, quer que tudo esteja pronto, não quer ter adversidades. Quem não se expõe a problemas, já está emocionalmente mal. Deus te quer de pé na presença dEle. Deus está te levantando hoje. Sabe o que eu vejo hoje? Essa palavra está tirando a palavra, tirando Elias lá da caverna, tirando Elias lá de dentro. Você vai se levantar com o peito para fora, de pé na presença de Deus, estável emocionalmente, vai começar. E aí vem aquela pressão bem naquela área, no seu gênio dificultoso. Aí Deus vai falar com você bem nessa hora. Aí você vai lembrar dessa palavra, vai lembrar do que você orou, vai lembrar do que aconteceu, vai lembrar da unção, e você vai reagir diferente. E aí você vai começar um processo na sua vida. Esse é o processo, lembra da palavra? De santificação. Esse é o processo de renovo na sua vida. Não quero, irmãos, crentes que declaram fé, mas vivem uma vida desregrada, não tem autocontrole, é mal falado aí fora, mau testemunho, fala mal de irmão. Fora que essas palavras estão vindo, você precisa entender uma coisa: essas palavras estão vindo com algum propósito. Eu sento, Deus já me traz. Eu queria trazer uma palavra para você sair correndo aqui, para você se alegrar. Eu queria trazer uma palavra, mas eu sento, é Deus trazendo essas palavras. Alguma coisa Deus está fazendo nesse tempo, alguma coisa, Ele está livrando pessoas, Ele está, meu Deus do céu, sabe, limpando o trigo, limpando, podando. João capítulo 15, poda para que dê mais fruto, pode para que dê mais fruto. Oh, aleluia. Sim, papai, nós te agradecemos em nome de Jesus Cristo, pela tua palavra, pela tua unção, em nome de Jesus Cristo também. Essa unção alcançando aqueles que estão em casa agora, aqueles que vão ouvir ainda essa ministração em algum momento. Eu declaro em nome de Jesus essa palavra impregnada de poder, impregnada de unção. Eu declaro o poder de cura agindo agora na vida dessas pessoas. Oh, curas emocionais em nome de Jesus Cristo.
Tua palavra indo lá no fundo. Eu sei que essa palavra hoje trouxe cura em muitas áreas emocionais. Animou muita gente, vale a pena. Mostrou a verdade para muita gente que se via como um coitado, se via como um fraco. E hoje está vendo que era o diabo que estava por trás desse vitimismo. O diabo que está por trás desse vitimismo, irmão. Meu Deus do céu. Chegou o tempo de você construir a sua família direito, né? Construir a sua vida, seu propósito em Deus. Viver o seu propósito em Deus. Graças te damos, papai. O Senhor é bom. O seu amor, a sua misericórdia dura para sempre. O Senhor não desiste jamais de alguém. Jamais o Senhor rejeita um coração contrito, um coração arrependido. E eu creio que essa noite é uma noite de refrigério. Eu creio que pessoas estão se levantando por dentro em nome de Jesus Cristo, agarradas nessa palavra, convictas, uma nova estação, numa nova fase, em todas as áreas das suas vidas. Em todas as áreas das suas vidas. Eu quero que você ore agora um pouco aí também. Entrega coisas aí que você precisa entregar. Fala com o Senhor agora, em nome de Jesus Cristo. Isso, ora. Individualmente, cada um por sua vida, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Obrigado, Pai. O Senhor é bom.